Olá, eu sou o Guilherme Nastari e começa mais um Global Agribusiness Forum, nosso programa semanal que discute os desafios e oportunidades do agronegócio no Brasil e no mundo. Governança corporativa, gestão, planejamento estratégico são assuntos que rodeiam as empresas do agronegócio aqui no Brasil. E convidamos para dividir um pouco de sua experiência o sócio líder da KPMG, Martiniano Cunha. Prazer. Tudo bem? Guilherme. Prazer ter o senhor aqui. Martiniano, me conta um pouco da experiência da KPMG e de vocês em termos de gestão das empresas aqui no Brasil, o planejamento estratégico em geral. O setor de agrobusiness, em especial, é um setor que ele é fortemente calcado por empresas familiares, né? Naturalmente, tem fortes grupos se instalando nesse setor, né? Grupos internacionais, inclusive, né? Mas existe uma grande proporção das empresas sendo empresas familiares. E, naturalmente, eles estão exigindo, né, uma certa necessidade de maior interação com o resultado. Então, isso passa por uma questão também muito importante, que é a sucessão das famílias nessas empresas, né? Então, também tem muitos processos aí dentro, que as empresas estão passando por transformações da sua forma de gestão, que passa por sucessão e também por eficiência operacional, dado que o setor agrobusiness ele é fortemente commodity. Então ele tem um processo aí dentro de preço no horizonte do mercado bem definido. A profissionalização vem com a entrada de players internacionais ou é um movimento que acontece naturalmente nesse momento de mudança de gestão familiar que a gente está vivendo hoje em dia? Eu acho que naturalmente eles trazem um elemento aí dentro adicional que traz o lado de profissionalismo muito intenso. Mas é um processo natural. Isso já vem acontecendo já há algo de 10, 15 anos para cá, desde que foi regulamentado em especial os setores aí. Então isso tem provocado intensamente esse lado. Outra vertente é, por natureza, as famílias têm os seus descendentes e acabam ocupando o espaço e naturalmente a organização às vezes não comporta todo mundo, né? Então a profissionalização é uma exigência para a eficiência da operação, mas também uma questão fundamental no âmbito familiar de como se resolver essa equação de sucessão e participação do negócio. Nós conversamos um pouco de gestão, mas como é que está a parte de posicionamento estratégico em relação a outras regiões do mundo? Os empresários brasileiros tão competitivos e estão acessando instrumentos modernos de gestão e posicionamento comercial? O setor agrobusiness no Brasil, eu acho que é um dos setores mais competitivos em nível mundial, né? Nós temos alguns privilégios aqui dentro importantíssimos, né? Um primeiro privilégio nós temos uma terra rica, né, fértil, né, pouco comparável em nível mundial. Nós temos aplicado intensamente em todas as culturas forte nível de tecnologia. Isso contribui demais para o nível de produtividade. E o clima. Nós temos um clima aí dentro que realmente traz uma competitividade muito grande. Então, no que tange à produção, né, agrobusiness, nós temos aí dentro da natureza um privilégio muito grande, né? Mas necessariamente ela exige investimento, né? E aí você encontra também muitas dificuldades nas organizações que muitas passam por um momento muito grande de endividamento. E equacionar a questão de endividamento para o seu futuro é algo fundamental. Onde é que o Brasil perde competitividade? Com restrições à logística, em gestão, em estratégia comercial? De maneira macro, né? Dois elementos realmente importam e afetam fortemente o setor aí dentro. A questão tributária, né? O forte tributo naturalmente traz um nível de competitividade menor. O outro ponto que você tocou, a infraestrutura. E você viu aí dentro, em várias situações aí dentro, um gargalo muito grande para a entrega do produto, né? Os portos, as rodovias, né? Então tem um problema de infraestrutura muito forte no país para ser equacionado. E também do lado interno, as empresas, elas precisam melhorar a sua forma de gestão. Ou seja, não é apenas cobrar do governo, né, a sua corresponsabilidade no que tange a infraestrutura, por exemplo, recursos financeiros e tudo mais. Mas também do seu lado interno, ele precisa se equacionar, buscando uma gestão mais profissionalizada. Governança corporativa se aplica só para empresa grande ou para empresa pequena, produtor rural? Quando a gente fala em governança corporativa, normalmente as pessoas falam de profissionalização, né, que é um elemento importante aí dentro. E profissionalização não significa tirar a família do negócio. Tá? Significa você separar muito bem a questão profissional, ou seja, você como executivo operando a tua organização, você acionista, você participando
né, como cotista ou como acionista daquele negócio, e você como família. Tá? Então, as grandes dificuldades que a gente tem visto no mercado é esses três papéis misturados. E isso gera muitas complicações. Em que momento você está usando que chapéu e tem Justamente. provavelmente um desafio de educação, inclusive. Uhum. Operacionalmente, o Brasil versus, por exemplo, no mundo de açúcar e álcool, ele é muito eficiente por uma questão edafoclimática, mas porque tem demanda aqui no Brasil. Na visão de vocês, o setor sucroenergético é um setor de longo prazo? Qual que é a situação atual desse setor que a gente vive aqui no Brasil? O sucroalcooleiro está passando por um momento difícil, né? Já vem passando já há alguns anos, com uma crise, inclusive esse ano ainda perdura essa crise, mas sem dúvida é um setor estratégico do país, né? Pela capacidade, né, que tem hoje de processamento, ou seja, é o maior produtor do mundo de açúcar, né? E o segundo maior produtor de etanol do mundo. Então é um ativo realmente relevante do país e é uma indústria por natureza por longo prazo. Mas quando você olha essa indústria, ela é extremamente desestruturada. São muitos grupos, muitas usinas e é um setor que diferencia. Quando você olha, por exemplo, um setor de consumo, são poucos players, né? E você olha o setor sucroalcooleiro, são muitos players no mercado. São muitas usinas, muitas famílias, muitas empresas. Então, naturalmente, a coordenação estratégica ela é mais difícil nesse sentido. Então ela precisa realmente de um reposicionamento. Mas é uma indústria competitiva. Acho que é um bom assunto. A gente volta com mais discussão aqui de governança no Global Agribusiness Forum. Não perca o próximo bloco.